Boa noite! Boa noite. Graças e paz, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro, né? Hoje nós estamos já na nossa sexta noite. Sexto encontro. Nosso sexto encontro, né? O nosso sexto encontro. Que maravilhoso. A cada dia tem sido maravilhoso estar com vocês. E eu espero que esteja sendo para vocês também, né? Especial como tem sido para nós. E a cada dia tem gerado para nós uma expectativa. E quero dizer para vocês que hoje nós temos uma surpresa maravilhosa. A gente contou ontem, né? E ela já está aqui conosco. Já está aqui? Já está aqui. Já vi que ela já está aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito pertinente para as famílias, né? Principalmente nos dias em que nós ainda, né, vamos dizer que estamos ainda nos organizando, né, como família, porque ainda não voltamos na nossa totalidade, né? Aqueles que ainda têm filhos pequenos, os seus filhos ainda não retornaram para suas escolas, ainda estão com seus afazeres escolares realizando em casa, então precisam se organizar entre casa, precisam se organizar entre suas profissões, entre seus ministérios, dar um auxílio ao cônjuge, né? E tudo que nós falamos aqui, né? Nesses dias que vocês têm acompanhado. E eu quero saber, a primeira coisa, o som tá bom para vocês? Nos dá um feedback, o som tá bom? O som tá bom, vocês estão nos ouvindo bem? Diz para nós. Tem gente que já se adiantou botando, ó, compartilhando. Então, já que você citou isso, então, por favor, venha nessa setinha aqui embaixo. Todos que aparecerem aqui do seu lado direito da tela, por favor, mande essa live para eles, dedinho no coração aí por 2 segundos. Faz melhor, tire pelo menos 1 minutinho agora e chame 5 famílias para estarem conosco agora. Faça isso. Chame pelo menos aí 5 pessoas, 5 famílias, para a gente poder começar aqui. Vou lançar um desafio. Vamos tentar aumentar o maior número de gente aqui, trazer o maior número possível para a gente poder ter esse momento. Noite de sábado, eu sei, tem gente que está aí em trânsito, tem gente que está chegando em casa agora, tem gente que está na rua fazendo alguma coisa e pegou o telefone para participar. Que maravilha! Olha, barbaridade, já compartilhando para 20 famílias. Que lindo! Uau! Que bênção, que bom, bênção. Que bom, 20 que bom. famílias que com certeza estão sendo abençoadas, estão sendo tocadas pelo Senhor e vão receber uma palavra essa noite, como tem recebido a cada noite. E hoje com uma convidada super especial. Ela, por si, daqui a pouco vai estar falando com você. Mas eu quero dizer que nessa noite nós vamos falar sobre sair da rotina. Saia da rotina. Saia da rotina. Falar de rotina no meio do momento pandêmico desse. E quem sabe você tem alguém que lembrou de alguém. Olha, eu me lembrei agora de alguém, vou lá rapidinho, vou chamar, vou dar uma saidinha rapidinho, vou chamar no WhatsApp, vou chamar no telefone. Hoje o nosso tema é maravilhoso. Sim. E quem vai estar falando conosco
Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga, terapeuta de casais. Uau! Ela é escritora, ela é Uau! palestrante e é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pastora e cada vez que eu a ouço, né? Cheio de Deus. E cada vez que nós a ouvimos, incrível, aprendemos muito com ela. E nos deu a honra, a alegria. É um presente para nós, tá bom? É um presente. Sábado à noite, ter essa convidada conosco aqui é um presente dado por Deus. É verdade. Porque primeiro que não é fácil ter uma consulta com ela de graça, porque isso aqui vai ser uma consulta e uma consulta muito coletiva, né? Porque nós vamos nos consultar e vocês aí também vão se consultar. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Mas ela atendeu com o maior carinho. Muito carinho. E a gente está tendo esse privilégio de tê-la conosco aqui. E aí, hoje, eu vou ficar anotando algumas coisas. Natália vai chamá-la, vai orar. O que você vai fazer? Vamos fazer uma oração, vamos chamar. Orar? A gente já vai orar. E já vai chamar. Então, assim, o período da oração, a não sei se vai ser 1 minuto, 2, é o tempo que você tem para chamar alguém. Você não tem noção do que está no coração dessa nossa convidada para alcançar o nosso coração. Então, aproveita o tempo da oração, já chame o maior número possível, porque eu quero depois que você preste muita atenção e anote tudo que foi dito, toda a referência, tudo. Anote, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse dia que se chama hoje. Obrigada por cada família alcançada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado no coração de alcançar famílias. Nós sabemos o nível, Senhor, que de tudo que passamos durante toda a pandemia e tudo que aconteceu dentro de cada lar, nós não sabemos o tamanho, Senhor, da gravidade, mas sabemos que houve muitos lares que passaram por muitas dificuldades, inclusive o nosso, Senhor, através de uma doença gravíssima, mas o Senhor nos deu vitória. E por conta disso nós resolvemos compartilhar, ajudar, decidimos, Senhor, estar junto com os nossos irmãos e queremos nessa noite, mais uma vez, pedir que o Senhor continue tomando o primeiro lugar, que o Senhor continue liberando essa unção tão maravilhosa que tem sido a cada dia. E eu sei, Pai, que cada lar tem recebido do milagre, da bênção, da liberação que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigada. E nós queremos receber o que o Senhor tem para nós, a porção dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar. Vamos lá. Vamos lá. Papel e caneta na mão, Bíblia aberta. Coração a 1000. Aê! Paz! Maravilha! Que Seja bom bem-vinda! vê-los! Que prazer estar com vocês! Que bênção! Que trabalho lindo, pastor Rafael, pastora Natália! Que bênção! Que honra! Olha, eu que me sinto honrada. Muito obrigada pelo convite, viu? Estar numa live do pastor Belo e da pastora Natália é uma honra. Ah, que presente para nós! Nos sentimos honrados e conversando, né? Eu falei com o Rafa, eu sei da sua correria, sei que, inclusive, né, tivemos uma live, né, uma manhã, um café da manhã juntas, e eu me lembro do seu relato em dizer que o quanto foi a procura, né, no tempo, né, de maior dificuldade das pessoas, que você estava atendendo muito mais, né? E Sim.
porque as pessoas estavam precisando tanto de ajuda. E depois que eu passei por toda a situação, nós, como casal, nos avaliamos muito. Nós vimos o quanto é necessário, né? O quanto que a gente, como família, cresceu um pouco mais, né? A gente conversou um pouquinho e eu tive a oportunidade de relatar um pouquinho essa tarde o quanto que a gente nos vimos, né? Na situação de que talvez não nos vi, não, talvez não tivéssemos mais uma oportunidade de não nos ver. E passando por isso, o Senhor fez gerar em nós um desejo grande de poder compartilhar com famílias. E começamos, né, gerar, o Senhor começou a gerar no nosso coração, mas nós queríamos que o Senhor colocasse no nosso coração pessoas que, segundo o coração dele, e foi unânime, né? Foi unânime. E eu falei assim com ele, porque logo após a nossa live, algumas pessoas sempre perguntavam: eu queria ouvir aquela pastora mais uma vez, eu queria ouvi-la. E eu falei, então, falei com o Rafa, eu falei, eu vou ver como é que tá a agenda da pastora Valquíria, porque eu sei que a sua experiência com família é algo extraordinário, né? Eu sei que o Senhor lhe revestiu desse dom para tratar de assuntos, né? E eu entendi que foram muitos, né? Mas a rotina é uma coisa que mexeu muito com as famílias nesse tempo pandêmico, né? Com certeza. E como a pastora Natália está dizendo, né? Toda a sua história de superação, do Senhor ter curado, abençoado, mas esse é um momento que faz com que nós, seres humanos, repensemos qual é a nossa missão, o que nós queremos realmente. Se tem coisas boas, a gente pode melhorar. Eu creio que sempre a gente pode melhorar. Se tem alguma coisa que às vezes não está acertada, a gente pode ir acertando. E eu acho que esse momento, né, dessa pandemia, ela trouxe justamente isso. E eu atendo no consultório há muitos anos como terapeuta de casais, mas eu percebi o que acontecia. Muitas pessoas me procuravam, e há uma tendência a procurarem quando a coisa está estourada. Quando já está ali, já está indo um para um lado, outro para o outro, né? E essa pandemia, ela forçou as pessoas a estarem mais juntos, a se verem mais, a saírem daquelas rotinas que muitos... A rotina em si, ela não é ruim, depende da rotina. Nós temos que analisar que tipo de rotina. Tem rotinas que são necessárias, importante, elas nos trazem responsabilidade, como a pastora está falando, a rotina de estar com os filhos, e mesmo em tempo de pandemia, ter o horário de estudar, o horário de brincar, o horário de comer. Não é porque a pandemia a vida vai ser sem nenhum norte, né? Porém, às vezes existiam rotinas em que a gente vivia no automático, né? Eu me coloco, eu também sou ser humana, todos que estão nos ouvindo, esses casais, vocês que estão me ouvindo, eu também tenho as minhas limitações, porque eu também sou terapeuta, que eu sou perfeita. Quantas vezes a gente vive numa rotina? Teve um dia que eu estava indo de manhã cedo fazer minha sobrancelha. Quando eu me deparei, eu estava na frente do meu consultório. Aí eu falei, opa, não é a sobrancelha. Aí eu liguei o carro, uma da secretária falou, doutora, a senhora estava na frente, saiu? Falei, não, é que era horário de eu ir fazer sobrancelha. Porque a gente vive no automático. O cérebro nem pensa. E às vezes a rotina em excesso, quando a gente vai fazendo no automático, é igual quando a gente aprende a dirigir, né? No primeiro momento a gente tem medo de passar a marcha, olhar o retrovisor, aquilo que vai... Depois a gente fica tão autoconfiante que a gente penteia o cabelo, mulher passa batom no carro, não é certo, né, pastor? Não façam isso, vocês que estão me ouvindo. Mas a gente tem uma tendência. Porém, esse automático pode nos trazer muitos prejuízos na nossa relação conjugal. Porque a gente acha que o automático é o correto. Eu estar no trabalho, o filho estudando isso e o marido aquilo. Não é que
que as pessoas, os casais, vão deixar de fazer as suas atividades, mas precisam, às vezes, rever e falar: opa, será que não estou exagerando? Por quê? E quando vocês quiserem, vocês vão me perguntando, pastor, Tá, os tá, irmãos aí, tá bom? tá E bom. aí, o que acontece? Nós desprendemos energia, que é libido, né? Libido é sexualidade? Uhum. É só sexualidade? Não. Libido é pulsão de vida. Quando eu desprendo psiquicamente, emocional, libido e canalizo para o trabalho, canalizo para a igreja, canalizo para outras coisas, eu estou diminuindo a libido de algum lugar. Eu estou distribuindo. E às vezes a gente canaliza a libido só em algo. Tem pessoas que às vezes não estão tendo prazer, então ela quer ter prazer o quê? Comendo. O casal não está tendo prazer no sexo, mas não é, não gosto mais, eu ouço muito no meu consultório. Eu acho que eu não sinto mais nada por ela, eu não sinto mais nada por ele. Eu falo, mas vocês se amaram um dia? Nos amávamos. Mas o que mudou de diferente? Ah, ela mudou e eu mudei. Ótimo, todos nós mudamos. E que bom que a gente muda, e precisa mudar, né, pastor É, Rafael? Né, pastora Natália? é verdade. Porém, que mudanças são essas? Mudanças de estudar, de se desenvolver, de estudar a palavra de Deus, de sair, pregar, ministrar. Mas será que às vezes eu não estou deixando de lado um pouco de uma energia para ter uma intimidade com o meu marido, por exemplo? Como, Valquíria? Eu preciso distribuir, porque tem pessoas que elas canalizam, né? Que a gente for ver, por exemplo, por que os padres não têm uma vida sexual? Porque eles canalizam tudo para a religião. Ok. E tem casais que, infelizmente, estão dentro do mesmo teto, mas eles estão canalizando tudo ou para o trabalho ou para a igreja. O que eu pego de casos jamais seria antiética, e eu atendo presencial e online, até pessoas de outros países, de pessoas que estão tendo dificuldades às vezes, na vida sexual, mas por quê? Porque não está havendo ela não está procurando sair daquela rotina. E às vezes chega tão cansado, tão exausto, e que não tem energia mesmo, não tem libido, não tem pulsão suficiente para ir para aquilo. Então, assim, como que eu posso fazer? Eu acho que esse momento de pandemia, vocês que estão aí me ouvindo, é repensar. O que eu posso fazer para melhorar? Porque quando a gente namora, como que é? Um olha para o outro, o que a gente diz para o outro? O que é pastora? O que a gente diz para o namorado? Pois é, a gente falou sobre isso, né? Sobre os elogios, né? Você tá tão linda. Pois é, a gente falou muito isso. É isso, não é, pastor? Não é? A gente Linda. falou Você é sobre isso, querido. Elogiar. Você é né? maravilhosa. E o que acaba acontecendo? A rotina. Tem um estudo que mostra que casais, por volta, no primeiro ano, o que acontece? Há uma tendência em relação à sexualidade, por exemplo, a acontecer o quê? No primeiro ano, o casal vai se conhecer, vai se adaptar, vai a engrenagem ali que eles vão se conhecer sexualmente. Segundo e terceiro ano, já começa a haver uma tendência ao conformismo. Zona de conforto. Tá tudo bem, já casei, já sei quem é ela, já sei quem é ele. E vai faltando investimento. Que investimento é esse? Sair dessa rotina. Quando você está namorando, você vai comer todo dia no mesmo restaurante? Um dia na casa da sogra, outro dia na casa da moça, outro dia do moço, outro dia vai com os jovens da igreja, outro dia não vai para lugar nenhum porque não dá para ir, mas vai havendo uma diversidade. Um dia vai para o cinema, outros dias na casa do Senhor, e vai havendo uma diversidade. E hoje o que às vezes acontece o casal? É do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho e para casa. E aí não tem tempo de fazer um investimento por eles. E aí acha que chegando à noite, o outro está preparado, a outra está preparada. Mas e aí o beijo? Teve beijinho na hora de sair? Teve toque? Teve abraço? Olha. Porque o beijo, o abraço, o toque, ele traz reações psíquicas e emocionais no nosso corpo. Uma mulher e os homens que estão me ouvindo, vocês não fazem ideia do que é necessário um abraço na tua esposa. A mulher precisa da segurança. Psiquicamente, a mulher busca uma figura de segurança. O que uma mulher mais teme? Não ser cuidada, não ser protegida.
Aí o homem sai, tô indo trabalhar, tô indo isso aqui, tal, tal. Às vezes não é, ele é até um marido bom, mas é assim, saiu, não deu um beijo, não deu abraço, não deu um bom dia. A mulher é a mesma coisa. E essa história de que os maridos não precisam, ele também precisou. A namoradinha fala: você tá lindo, você tá maravilhoso. E aí? O que acontece? Aquela rotina. Acorda, levanta, não vê, não sai, não toma café junto. Precisa ter o quê? Cumplicidade. O casal precisa estar juntos envolvido nas rotinas do quê? Olha, o nosso filho, você cuida, tal. Como que vai ser feito em casa? O pai tem que fazer parte, por mais que ele tenha menos tempo, ele tem que fazer parte da história de seus filhos. Lógico que agora a mulher chega lá, você não cuida, você não quer saber dos seus filhos. Só cobrança. Eu disse para vocês que o que a mulher mais teme psiquicamente é não ser cuidada, não se sentir protegida. O que o homem mais teme, Pastor Rafael, é ser controlado. Uau! Quando a mulher começa a cobrar excessivamente para o marido, vem a figura materna. E aí, nós estamos numa live de casais. É isso aí. Podemos abrir o jogo. Sim. Sim, pastor? Vamos lá? Com vontade. Psicólogo é tudo doido. Terapeuta de casais, então nem se fala. Não, O que acontece? Fica à vontade, a gente Você aqui começa só vai ouvir, a gente não vai falar nada. Não, eu quero que fale, eu quero que perguntem, Não, tá? e esse é o nosso objetivo, que quem vai entrando entenda isso. Pega essa ferramenta e vá crescendo, vá aproveitando, né, cada Isso aí. detalhe, né? Tem gente falando glória a Deus, porque nem todo mundo tem oportunidades, né, de ir, porque ainda tem aquela cultura, né? Eu não vou no psicólogo, eu não vou no terapeuta. Então Deus está trazendo, né, para que haja ainda oportunidade de crescer, de essa oportunidade de não perder, de crescer e de restituir, né? E não perder. E aí a mulher chega para o marido e fala assim: olha, faça isso, você não viu isso. O que ela está fazendo? Ela está mandando. Uhum. Homem gosta de ser mandado? Uhum. Nem mulher gosta, que dirá homem. É verdade. Homem foi criado por uma mãe. Quando a mulher faz isso, ela exerce a função materna no relacionamento do casamento. Ela não fica como a esposa e fica com o papel simbólico da mãe, que quem cobrava do filho... Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a mulher quer mandar no homem, é como ele está dizendo assim, eu não quero uma segunda mãe, né? Ele quer uma esposa, ele não quer uma segunda mãe. Ele já teve a mãe para mandar, agora ele quer uma esposa. Perfeitamente, pastora. Não significa que ela não vai pontuar, mas como ela vai fazer esse diálogo? Isso muda tudo. Meu amor, olha, você poderia tal coisa. Eu vou contar uma experiência. Eu faço muitas lives, não sei se eu contei na outra, acho que eu não contei sobre isso. Eu contei sobre a questão de uma paciente que eu tive que o marido não ia almoçar quando ela chamava. Não. Então eu vou contar. Olha só, porque todo mundo fica pensando, eu tenho que mudar a rotina, e pensa que mudar a rotina é trepar no lustre, né? Virar de ponta cabeça, sexualmente, sair toda hora. Tem gente, eu ouço no consultório mulheres que dizem assim, eu já estou cansada, porque todo final de semana ele quer sair para comer fora. Já virou uma outra rotina cansativa também. E assim, e tem outros que falam, não, o meu não sai nunca. Tudo é um equilíbrio, tudo é uma questão do casal e vendo o que é bom para ambos. A gente não pode ser narcisista, egoísta e pensar em si próprio. Nós temos que pensar em nós, mas pensarmos no outro, como agradar o outro, como satisfazer o outro numa relação sexual, num relacionamento dentro da casa. E aí eu vou contar uma experiência. Chegou uma senhora para mim, lá no consultório, pensa na mulher chique, pastor. A mulher daquelas que tem 5, 6 funcionários, tem o cozinheiro, tem o governante, tem um monte de funcionários na sua casa, da alta sociedade. E uma senhora com filhos já concluídos, são médicos, tal, 35 anos de casada.
E ela chegou, eu estou vindo para ela a primeira vez ao psicólogo, eu soube que você ainda é especialista em casais, porque eu estou numa crise, acho que eu vou me separar. 35 anos de casado. Eu falei, o que que foi? O que que aconteceu? Resumindo, né? Porque senão o nosso tempo vai embora. Ela falou assim, ele só fica nas redes sociais. Esse é um problema que tem tido hoje, muito grande com os casais, né? As redes sociais, às vezes os casais estão ali, mas eles não estão aproveitando aquele momento que um chegou do trabalho, outro está junto, um chegou de viagem, outro está junto, tão na rede social que esquece do companheiro, do filho, essa rotina que precisa estar na casa. Vai para a mesa, vai com o celular, vai para o banheiro, vai para o celular. Então, assim, e aí ela contou, o meu marido, eu fiz uma comida super gostosa, eu fiz uma massa, eu preparei um almoço para ele no domingo, e quando eu chamei ele para comer, ele não veio. Eu falei, mas como que você o chamou? Ela falou assim, fulano, venha comer, que a comida está pronta. Aí ela falou assim, ele nada. Aí ele subiu para o andar de cima, vou lavar as mãos, e lá ficou nas redes sociais. Quando ele voltou, a comida estava toda gelada. Estou decepcionada, porque isso é todos os dias. Eu falei para ela, calma, minha amiga, deixa eu dizer um negócio para você. Acho que é o jeito de você falar. Como assim? Eu fiz uma comida, eu preparei, eu mesma. Fiz aquela massa artesanal em casa, o molho, e ele não veio para comer? Falei, não, na próxima vez você vai fazer a comida, você vai colocar na mesa e você vai dizer assim para ele, fulano, o almoço está posto, a hora que você quiser comer, nós comeremos. Ela falou, você está louca. Eu falei, faça um teste. E foi. Na sessão seguinte, o que aconteceu? Ela veio para mim, tô chocada. Vocês não acreditam o que aconteceu. O que aconteceu? Eu fiz o que você falou. Falei, o que aconteceu? Ele foi comer. Eu falei, o segredo tá aí. Não mande um homem, não mande no homem. Mostre para ele que ele tem autonomia de escolher. Ela falou, você não acredita, quando eu falei, a mesa está posta, a hora que você quiser comer, a gente come, ele não subiu nem para lavar as mãos, já veio para almoçar. E aí eu fui pontuando, e aí eu quero dizer, não significa que quando a sua esposa disser para você, ô marido, venha comer, vamos comer, tal, que ela necessariamente está mandando. Porém, dentro da cabeça do homem, às vezes tem start, que são as nossas histórias, as nossas vivências. Mamãe mandando, mamãe falando assim, e às vezes isso representa algo. E aí o que acaba acontecendo? Olha como uma coisa mais complexa. Quando isso acaba acontecendo, ali no mandar, no isso, aquilo, faça isso, a esposa começa a falar, ô pai. Gente, você vai falar para os seus filhos, chama o teu pai. Ele é teu marido. Eu pego casos no consultório que estão naquela questão que eles não conseguem mais ter relação sexual. Sabe por quê? Papai e mamãe papai com filhinha tem relação sexual? Uau! Tá ali na cabeça, tá ali registrado no psiquismo. Às vezes a forma de tratar tá distanciando. Não é que não se amam, mas são falas que podem trazer prejuízos. Então, assim, meu amor, quer quebrar a rotina? Vai fazer o sexo à luz da palavra de Deus, de uma forma saudável, sem ninguém forçar ninguém, porém, demonstre para o parceiro que você está gostando, que você sente prazer. Um grande problema hoje é que os casais não se conhecem, não conhecem o que o outro gosta, não se comunicam, não conhecem o que gosta no comer do dia a dia, não conhece se um gosta de planta, outro não. Teve um caso no consultório que estavam para se divorciar. O que foi? Ele nunca me deu nunca ganhei uma flor dele. O casal aceitou ir. Aí eu falei, você nunca não. Ele, como não? Como não? Nós viemos aqui porque a gente está brigando por outra coisa. Como não? Eu subi 4 andares do prédio, uma planta desse tamanho, coloquei lá. E você fez eu descer com a planta. Ela falou, como você mesmo disse, é uma planta, não é uma flor. Olha, Uau. falta de diálogo. É possível que o casal já esteja 20 anos junto e ele não saber o que ela gosta? Porque não tiveram uma intimidade. Porque se o casal, às vezes está junto e tem aquela palavrinha, deixa pra lá.
Porque assim, se por um lado a discussão não é saudável, uma discussão onde gera briga, onde está a flor da pele, não é horário de conversar, tem muitas pessoas que depois falam, deixa pra lá, não vou falar nisso. E ali vão guardando as mágoas, vão guardando os ressentimentos, e vai criando uma rotina de insatisfação, uma rotina de que não tem mais prazer, porque não foi resolvido aquelas pequenas coisas. Não, tá nervoso, principalmente mulher, né, Pastor Belo? Nós mulheres temos o famoso hormônio aí, né? Então, assim, muitos. Tem mulheres que têm a TPM, né? Tem umas que falam para mim no consultório, teve mulher que ela falou assim, eu vou matar meu marido, ou eu odeio. Tá bom, tal. Fui tratando no outro dia. Aí ele é o melhor marido que tem. Eu falei, tá vendo? Vai tratar a tua TPM, nós estamos tratando o lado psicológico da TPM, vai lá para a ginecologista ver se tem, porque é o seguinte, não é normal ter TPM, tem mulher todos os dias, não, tem tratamento, tem remedinho que o ginecologista vai dar, vê se é uma questão hormonal. Homens também com andropausa, com agressividade, às vezes com baixa... Às vezes a testosterona está alta, está agressivo, porque ele acha que aquilo é poder. Não, canaliza a testosterona para um sexo gostoso, prazeroso, fazendo carinho, saindo da rotina, não assim todo dia na mesma forma, no mesmo horário, do mesmo jeito. Tudo bem, tem casais que vai funcionar quando acordam pela manhã, vai lá, escova um dentinho, tal, pela manhã. Tem casal que funciona à noite. O casal precisa ir descobrindo o que um gosta, o que o outro gosta. O toque, a mesma coisa, o toque para estimular o prazer. A mulher está muito cansada, não adianta só dar um beijinho na orelha, né? Até lembrei de uma paciente uma vez que ela falou assim, doutora, preciso dizer para você, ele dá um beijo, eu não gosto, eu tenho a giriusa. O que é a giriusa, né? Tenho a giriusa quando ele vem dar um beijo na minha orelha. Que a giriusa? A giriusa, o que é isso? Ele dá um beijo, me dá uma giriusa, era repugnância. Ela estava assim, tinha repugnância. Eu falei, mas por quê? Daí eu falei assim, mas você já disse para ele? Eu disse, mas ele não deixou. Daí a gente foi entender o que isso significava, o que isso tinha a ver com a história dela, e explicar para ele que ele também precisava respeitá-la e poderia fazer outros tipos de carícia para ir para o ato sexual. Entendeu? Então, assim, não adianta essa coisa, os casais que estão me ouvindo, e às vezes eu vou em encontro de casais que eu vou palestrar, e às vezes muitas perguntas, né? Aí veja se tem alguma pergunta aí. Se alguém vai perguntar, vocês me acompanhando. Dizem. Que alguém perguntou, podemos fazer pergunta? Sim, daqui a pouquinho a gente abre para pergunta. Tá ótimo. E aí, o que eu tratei? Vamos entender, vamos respeitar o outro. Então, assim, sabe uma área que o casal não conhece o outro? Sexual. Muitos casais, principalmente dentro das nossas igrejas, eu posso dizer, porque eu tô como terapeuta há 20 anos. Uau! E eu atendo pastores, eu atendo líderes, eu atendo casos de pessoas que estão 3, 4 anos sem ter relação sexual. E às vezes já cheguei a pegar pessoas que ministravam sobre sexualidade. Então, assim, é muito triste, porque daí a esposa olha, fio, me procurou. Ele fala sobre isso e ele não me procura, não tem nada. Então, assim, a questão do afeto, do beijo, do toque, ser companheiro. Sabe o que une um casal? É estar assim, ó, que nem a pastora Natália e o pastor Belo. É um ao lado. Você sabia que no restaurante as pessoas têm o hábito de sentar na frente para um olhar para o outro? Tá, tudo bem, o olhar é importante. Mas vocês sabiam que na lateral, a respiração cardíaca, quando o casal ele é tão próximo, o ritmo cardíaco do um com o outro, ele se estabelece, como no ato da sexualidade? Então, quando você está do lado do teu marido, estudando a palavra de Deus, os dois estão ali do ladinho do outro. Ali está passando conexões psíquicas, emocionais, inconsciente está conversando, o fato de estudarem, um ensinar o outro de uma coisa que um sabe que o outro, fazer um bolo junto, estarem juntos. Maravilha. E aí, quando você vai para o ato sexual, aquilo só é um complemento daquilo. Não precisa dizer, é hoje, viu? É aquilo. Não, vai acontecer. É um filme que o casal está assistindo. Agora, pelo amor de Deus, pastor Rafael, tem gente que leva filho para a cama.
E olha aí. Olha, eu fazia umas 10 lives aqui sobre isso. Jesus toma Fica conta. tranquila que o Instagram, o meu aqui não cai, não. Não, pastor. Tem gente que leva filho para o quarto. Vocês sabiam, pais, vocês que estão me ouvindo, que nós, homens e mulheres, liberamos hormônios? Se um dos parceiros já está com desejo e aquilo vai liberando hormônios, e a criança pode estar dormindo, ela percebe o ato do coito do casal. Uau. Outros já levam porque não querem ter relação. Eu teve uma parceira que ela tinha separado do marido, um novo casamento, e ela levou o menino dormia na cama. Ai, porque ele separou do marido, levou. Isso traz prejuízos terríveis. Pode levar à homossexualidade. Eu dou uma palestra sobre homossexualidade que eu explico tudo sobre isso. Porque o filho, às vezes, está ali com o pai e com a mãe, aí ele pode sentir o desejo, a atração pela mãe, se não há aquele interrompimento que a gente chama, que o pai precisa se posicionar como pai, a mãe como mãe. O filho, inconscientemente, para não ter relação pelo desejo inconsciente. A criança não tem um desejo real de ter relação com os pais, mas inconsciente. Ele pode passar a ter o desejo pela mãe, e aí ele, ao invés de ter o desejo pela mãe, para não concretizar o coito simbolicamente, ele vira um homossexual. É sério. Uau. É científico, gente. Quem está falando muito sério. Eu tenho até no meu livro. É científico. Mente Saudável, eu explico as coisas que podem levar, inclusive, à homossexualidade. E eu vou escrever um outro, se Deus permitir, que eu estou começando escrevendo, desenvolvimento, as fases, eu explico direitinho. Ou seja, são coisas sérias. O casal precisa da intimidade. O casal precisa ter tempo de brincadeira, de descontração, brincadeiras em família. Mas o filho precisa saber que ele não pode entrar no quarto dos pais a hora que quer. Irmã Valquíria, a senhora é radical? Não, eles precisam ter um respeito. Eu tenho um filho. O quarto do casal é um santuário, né? Exatamente, meu filho. O quarto do casal é um. Pode ser de dia. Meu marido está na sala ou meu marido está no quarto. Se ele, pai, o senhor está no quarto? Tal coisa, será que poderia pegar, tal? Porque às vezes já estão adultos, o senhor poderia me dar uma gravata, tal? É assim. Ou seja, também não sou perfeita, mas o que significa? Então, tem coisas que precisam ser quebradas, que precisam ser modificadas, né? E tem coisas que precisamos melhorar. Então, quando o casal ouve um outro, uma das coisas que acaba entrando na rotina é a dificuldade que o casal tem de ouvir o outro. Fala logo, eu tô cansado. Não. Vocês precisam, às vezes, deitar na cama e um falar, sabe o que eu pensei hoje? E lá na cama, ser o lugar de um conversar. Sabe com o que me preocupou hoje? Me preocupei sobre isso, sobre aquilo. O que você acha disso? Aí um fala. O marido se abrir para a esposa, né? E não aquela coisa que força. Tem até um livro que eu acho muito interessante que fala que homens são como ostras e mulher como pé de cabra. Não sei se vocês conhecem. Não. Por quê? O homem é como uma ostra. Ele odeia ser forçado. E a mulher tem a tendência. Você veio do trabalho, como que você tá? Você tá bem? Tô bem. Não, mas a sua cara não parece que você tá bem. Não, eu tô bem. O homem tem mais dificuldade de falar. Não, mas parece que não está bem. Conta para mim. Como fazer, então, uma Valquíria? Você vai dizer, está tudo bem? Estou bem. Olha, não me parece que você está bem. Se você tiver algo para me contar, a hora que você quiser, você me conta. Pode ser que ele conte na hora para você. Pode ser que ele vá, tome um banho. À noite ele conte para você. Mas a mulher fica lá, que nem pé de cabra, querendo abrir a ostra. Fala. E às vezes o que não tem, nós mulheres temos uma tendência a fantasiarmos. Não é isso? Eu já fiz isso, não numa questão assim, de ver ele com o rosto assim, entristecido, e dele dizer para mim assim, agora não. E de eu achar que estava ajudando, fala. Ele falar para mim, depois. Porque tem a hora de conseguir falar. Falar, Tanto porque às a vezes, mulher né? já é diferente. A mulher,
quando ela é ignorada, né? O homem, quando ele está com um problema, ele se fecha. E a mulher quer abrir a força. Não, tem que conversar, ter o jeitinho, para que ele se abra. E a mulher é o contrário. A mulher quer falar naquela hora. E o marido, não, agora não quero saber. E às vezes ela precisa naquela hora. De repente, um abraço. Tá bom, minha filha. Não vai chamar de filha. Tá bom, meu amor, vem aqui. Deixa eu falar um negócio. Tá bom, eu vou tomar um banho. Eu vou jantar. Depois a gente pode conversar. Pode ser assim? Pronto. Aquilo já acalentou. Ela já sentiu. Ele se preocupa comigo. E uma das grandes coisas hoje, a maior dificuldade, eu posso falar sem sombra de dúvida, na clínica de casais, é a falta do diálogo. Do diálogo não é discutir DR, do companheirismo. É a falta de estarem juntos, de serem cúmplices um do outro. Tem mulher que não sabe nada da vida do marido. Tem marido que não sabe nada da vida da mulher, porque vive nesse mundo tão agitado, cada um tem o seu salário, tem isso e aquilo. Ok, cada um vai administrando de uma forma, mas quando estão juntos, vocês vão estar unidos, é para a mesma casa. A casa é minha. Eu pego casamentos em que, às vezes, a rotina é que ele diz, a casa é minha, é minha, é minha. E ela está em crise. Porque, pô, eu casei com um camarada, ele só fala que a casa é dele. Não, Então, assim, é nosso, né? Depois que casou é nosso, não tem o carro dele, a casa dele, a casa dela, o carro é tudo dela, dos dois, tudo não nosso. existe só um, né? Não existe essa questão de ser um. E conhecer, como eu disse, a questão da planta lá. A questão da planta foi algo tão bobo, né? E aí ele nunca deu um buquê, porque para ele, flor e planta era tudo a mesma coisa. Ela não gostava. Eu passaria a tarde aqui contando. Teve um outro caso muito interessante que foi assim. O casal não se conhecia. Eles viviam na rotina do trabalho para isso, para aquilo e para aquilo. Aí o casal, olha só, por isso que é importante ter o diálogo, saber da história do casal, um saber da história do outro. Saber. Ai, mas eu não quero nem que saiba do meu passado. Tem muito isso. Uhum. Mas tem coisas que são importantes para você saber lidar no dia a dia. Quando você entende certas coisas. Por exemplo, eu não gosto de saia jeans. Sou traumatizada. Meu marido sabe que eu não gosto de saia jeans. Mas eu deixo claro. Ele nunca me deu um presente, uma saia jeans. Se um dia ele vier com uma saia jeans, ele está querendo me afrontar. Nada, acho bonito nos outros, por mim. Porque a psicóloga é traumatizada. Porque quando eu era adolescente, eu era a única de 598 alunos que tinha que ir para a escola com uma saia jeans, 4 dedos, não existia saia jeans pronta, tinha que mandar fazer, colocar um tênis, uma meia 3/4, eu ia com o meu marido para a escola. 598 alunos, porque a Assembleia de Deus não permitia que eu usasse calça. Então, assim, hoje eu não quero nem ver saia jeans. Comprava o tecido, chamava jeans santista. Então, ou seja, é importante que o casal saiba. Quanto mais o casal consiga ouvir o outro, mas o que acontece? Essa agitação, essa falta de atenção pelo companheiro, pela companheira, faz com que você viva uma rotina. Sair da rotina não é que você vai ter que comprar presentes, mas um dia você compra um bombonzinho, você leva um bombom para ela. Hoje, por exemplo, eu fui na padaria Real aqui, é uma padaria maravilhosa. Eu fiz um agrado, aí eu fui lá, meu marido gosta de sonho, o sonho daqui é maravilhoso. Aí eu trouxe um sonho assado para ele. Eu falei, olha, eu trouxe um sonho para você. Você não faz, tem dia que a gente sai e faz compra juntos, mas tem dia que você traz algo específico, que você faz uma viagem, você traz um chocolate, você traz um bolo, você anda um negócio que você fala assim, eu fui dar uma palestra em Joinville, e lá tem uma torta, lá é a cidade das tortas, eu encomendei uma torta, vim com uma torta desse tamanho no avião, uma torta de frutas vermelhas com ricota lá, porque é uma torta de lá do sul, preparei. Outra vez eu fiz uma loucura ainda maior. Tem um camarão que chama Bocas, em Blumenau, eu fui para lá também num evento,
Sim. Comprei o camarão frito, embalou, enrolou, o voo era 2 horas, coloquei dentro da mala, no meio das roupas, passei plástico e trouxe, o camarão chegou morninho em casa. Sabe? São coisas tão simples. Você não precisa gastar dinheiro. Sai com a tua esposa. Vai um dia sentar na beira do lago, ouvir um passarinho. Eu não sei onde você mora, às vezes vai ler com ela uma frutinha. Faz algo para ela, faz algo para ele. Isso é a capacidade de você querer agradar o outro. Não é viver em função do outro, mas quando você agrada o outro e vê o outro feliz, você fica feliz. E você vê que o outro está tendo prazer. A mesma coisa é no sexo. Você vê que o outro... Tem um estudo que mostra sobre pornografia. O estudo fala que as pessoas, o que atrai a pornografia, que a gente, à luz da palavra de Deus, é totalmente contrário, traz muitos prejuízos, né? Inúmeros eu tenho atendido no consultório tentando ajudar, porque a pessoa não tem prazer, porque ela vê só aquilo montado, é como se fosse uma fake que não é realidade. Uma vez Rita Cadillac disse num programa, ela falou assim, gente, se eu fosse aquilo que eu fazia nos filmes, era bom, é tudo mentira, é tudo fingimento. Mas o que atrai, mesmo no fingimento, é quando você observa um casal e um casal consegue agradar o outro. Olha aí uma questão. Quando o outro fala, através do olho, você vê que o outro casal, o parceiro se satisfez com a parceira. Você não vai assistir nenhum filme porque isso é pecado. Se você tem esse problema, Deus te liberta, mude teu foco, veja para outras coisas. Isso é devastador, tanto para a vida da quem é viciado, como para a vida de quem é cônjuge dessa pessoa. Porém, você, como parceiro, fale que tá gostoso, fale que tá prazeroso, mostre os pontos, fale, não tenha vergonha. Demonstre os sentimentos, porque o sexo, ele libera um hormônio que é super prazeroso, que tem a dopamina, que dá a sensação do prazer, que é o mesmo prazer que o cara que usa droga. Você fala, ô, irmã Valquíria, então o sexo é uma droga? Não, o sexo é algo deixado por Deus, é algo bom, prazeroso, para a união do casal, gostoso. Mas tem muita gente que fala, eu não acho bom, eu não acho gostoso. Eu faço porque tenho obrigação. Porque você ainda não se permitiu sair dessa mente cristalizada de que o sexo não é bom, de que o sexo não é prazeroso. Você vive aquela coisa, sempre aquilo que você ouviu, e você acreditou suas crenças que te limitaram. Não, o sexo foi deixado por Deus. O que diz que um casal... O que faz a junção de um casal? É duas pessoas morarem na mesma casa? Não. Porque pode 2 amigos morarem na mesma casa. É quando existe a relação sexual. E quando existe a relação sexual, tem um hormônio natural, a dopamina, que dá a sensação do prazer. Por isso que quem faz sexo tem uma tendência a aumentar o sexo. Quem fica muito tempo espaçado, uma tendência a ficar muito espaçado. Então, assim, lógico, tem as compulsões, que tudo precisa ter um equilíbrio, né? A vida não é só sexo, mas não é só o sexo que vai segurar o casamento, mas o sexo é algo que estabelece a união do casamento. Como eu falei para vocês, num relacionamento que um está do lado do outro, a conexão de espíritos ali se torna uma só carne. Uma só carne naquele momento, porque ali ambos estão na mesma sintonia, até começa a entrar, a frequência cardíaca fica semelhante. Olha que forte. Além de dizer que faz bem para a saúde física, para a saúde mental, a pessoa mais... para tudo. Então, assim, e também tem um outro hormônio, que é oxitocina, que é o hormônio na hora do coito, que é liberado precisamente pela mulher, que é o hormônio da junção do prazer, do apego. Então, quando você tem uma relação com o teu esposo, você está se apegando mais ainda a ele. E aí, hoje em dia, tem muita questão que eu pego, né, pastor? Não tem pergunta aí? Se tiver, o senhor já manda ver. Eu vou abrir já para pergunta. Você que tem alguma pergunta para fazer, tem um quadradinho aqui embaixo com um ponto de interrogação. Você clica ali, faz a pergunta
e manda aqui, que já já eu libero as perguntas aqui para a doutora. Tem gente que já falou, a senhora precisa vir morar aqui perto, a senhora precisa vir no nosso país. Tem gente que falando, a senhora precisa vir na minha cidade. Gente, o Instagram da doutora tá aqui em cima. Você clica aqui, segue ela, depois chama ela no Porque direct. já estão perguntando qual é o Instagram dela. Mas a gente Olha, vai deixar como eu falei... O Instagram tá aqui em cima. É só a pessoa clicar aqui, já vai abrir o Instagram, você já segue. Ela é de Sorocaba, né, de São Paulo. Então, quem é de São Paulo que tá por aqui é fácil, muito fácil. Instagram, doutora Valquíria Salinas. Tá todo mundo perguntando, que eu tô só acompanhando, tá assim, pessoal. É doutora como? Eu não quero ficar mais sem ela. Eu falei, oh, meu Deus. Meu Deus. Não. Então, a gente vai dando dicas. Você sabe que na terapia de casais, pastor Belo e pastora Natália, as coisas que eu vou resolver são coisas tão simples, às vezes. Mas o que acontece? O cotidiano, a rotina do dia a dia, não deixa o casal perceber que ele está se perdendo. Às vezes a rotina exagerada do dia a dia vai distanciando. O sexo ele é necessário para que haja uma aproximação, não só na relação sexual, mas quando o casal, tem estudos que mostram, inclusive, que quando o casal tem relações sexuais, eles têm mais facilidade de dialogar um assunto mais divergente. Eles conseguem conversar de uma forma mais harmoniosa. Lógico, tudo feito com muito amor, com muito carinho, né? A gente não está entrando nessa questão. Então, assim, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos inovar. Mas inovar não é fazer... Nossa, precisa entender, né? Eu já recebi casos de paciente no consultório que a mulher foi pôr uma roupa lá que o marido mandou sair correndo, ele se assustou. Entendeu? Você tem que conhecer o teu marido. Não é necessariamente essas coisas que as pessoas ficam inventando. E outra questão, que eu tenho viajado muito dando palestra em encontros de casais, às vezes mais em hotéis, aquela coisa bem reservada. Uma vez teve um palestrante famoso que ele dizia que o homem pensava em sexo mais de 100 e poucas vezes por dia. Eu falei, puxa, esse homem não pensa mais nada, não faz mais nada da vida. Eu falei, isso é papo do carrinho do cachorro quente. O homem também, às vezes, está cansado. O homem gosta do sexo, a mulher gosta. E hoje eu tenho observado no consultório o quê? Que tanto homem como mulher, às vezes tem muitas mulheres reclamando de homens que não comparecem. E a mulher fica ali preocupada, a rotina é cuidar da casa, ir para o trabalho, ela vem e ele não dá bola. Ela não sabe se ele está com problema de saúde, ela não sabe se ele tem outra, ela não sabe o que acontece. E mulher para fantasiar é uma bênção. Então, assim, é importante, olha, estou tendo uma dificuldade, procura um médico, né? Quantos casos que eu tratei no consultório do casal que estava com impotência, mas era uma fala que uma mulher falou. Você é um fraco, você não é capaz. E aí ele tinha um histórico de vida. Você não dá para nada. Uma vez eu peguei um caso de um jovem que havia se divorciado, já tinha filhos, quando ele chegou até mim, era cristão, mas o que aconteceu? Quando ele era jovem, ele era menino pré-adolescente, dos 10 aos 12, 13 anos, o que aconteceu? A mãe dele morreu por volta dos 10 anos. E aí ele era filho único, ele começou a ficar na casa de vizinho, na casa de parente, e aí outros meninos, na hora, começaram a se conhecer, se tocar, o famoso troca-troca, que não é saudável. Mas só que na cabeça dele, ele ficou imaginando que ele podia não ser homem. Só que isso não é uma verdade. Foi uma experiência que não é bom, que não é saudável, porém, isso não significa que não é homem. Quando a mulher dele começou a falar, você é um fraco, você não é homem, deu no divórcio, com filhos grandes. Só que ele só conseguiu contar isso para mim lá, no casamento, quando estava divorciado, quando ele me procurou. Eu não sabia desse histórico antes. E ali eu descobri, aí eu falei, isso não significa que você não é homem. Depois ele pôde se casar e ter uma vida. Então, assim, a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. A língua, é verdade. Então, assim, o que você fala? Até na hora de elogiar. É importante um elogio até na hora da sexualidade.
de algo que tá bom, que não tá gostoso. Se não tá bom, você vai mostrar outros pontos, seja ele ou seja ela, que o casal gosta, aquilo que vai dar prazer, zonas erógenas, e ser tocado, porque é o toque que libera a libido. Essa coisa de penetração sem toque, pelo amor de Deus. Eu peguei casos de mulheres que diziam assim, ele ia lá, fazia, pronto, saiu. Não tinha um beijo, não tinha um abraço. Gente, o que é isso? É bicho? Não, né? Aqui eu tenho certeza que os que estão me ouvindo não têm esse problema, né? Agora, peguei casos também, por exemplo, em encontros de casais, de homens que tinham vergonha de ver a esposa. Os nossos órgãos do sentido, o cheiro, o olfato, o paladar. Então, assim, né? Pelo amor de Deus, né? Tem um mau hálitozinho, quer durante a noite ir lá, não quer perder o clima, coloca um Trident gostosinho, um Raulzinho do lado, dá um jeito, mas não vai. Porque só beija a cebola com pepperoni, com bafo, quando tá apaixonado no namoro, porque é o estado alterado da consciência. Depois, quando você tá normal, você ama, mas não é obrigado, né? Comer alho, né? Aquele alho, né? Ou seja, então assim, cheirosinho, cheirosa, olhar é importante, olhar excita. Ah, mas eu sou mais gordinha, eu sou mais magrinha, eu sou mais não sei o quê. Não importa. Ele te ama do jeito que você é, ela te ama do jeito que você é. Tira essa neura, principalmente mulheres. Eu já vi mulheres com corpo perfeito, chegavam no consultório, tinha problema com a sexualidade, com a autoestima baixa, não tinha prazer, não se gostava, não se amava. Se ame, minha irmã, se goste. E já vi pessoas super resolvidos, porque tá ali, é na química, é no amor, é no companheirismo, é no dia a dia, é o que vocês fazem em todos os momentos, o que vocês fazem juntos, o que os dois gostam de fazer. Agora, quando fala de sair da rotina, tem gente que fala, por isso que eu troco de parceiro. Sangue de Jesus tem poder. Isso não é sair da rotina. Isso é dar lado pro inimigo. Porque se você acha que vai ficar pulando de galho em galho e você vai ser satisfeito ou satisfeita, eu, como terapeuta de casais, vou lhe dizer, você vai ser a pessoa mais infeliz da tua vida. Porque você está buscando se autoafirmar, quem trai é porque busca autoafirmação, isso os estudos mostram, tá? Baixa da autoestima, insegurança, porque é o seguinte, um seio, um pênis, uma vagina, um pênis um homem tem, a vagina a outra mulher tem, todos os órgãos são os mesmos que existe para um casal. É como você lida, como vai dar a química, como que vocês se relacionam no simples do cotidiano do dia a dia, que faz com que você seja companheiro na hora do sexo. Agora, se é maltratado, maltratada, trata mal, na hora não vai ter prazer, e mulher principalmente. Eu até brinco nos encontros de casais que, assim, precisa saber respeitar e entender, né? Por exemplo, o homem, tô triste porque um amigo do trabalho morreu. Vamos fazer uma rapidinha? O homem quer desestressar. Isso faz parte do formato do homem. Aí ele quer desestressar e tem uma forma de prazer. A mulher, a Hebe Camargo morreu não sei quantos anos, passou a série da Hebe Camargo, ela lembrei que a Hebe Camargo morreu e eu gostava dela, hoje eu não consigo. Ou seja, funciona diferente. Então, compreender a dinâmica de cada um, respeitando, né? Conversando, dialogando. Tem perguntas aí? Pode fazer. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tem bastante perguntas, peraí. Senão eu não paro, pastor, pelo amor de Deus. O senhor me coloca. Vou liberar uma aqui. Vamos lá. Como o cônjuge de uma parceira que foi o cônjuge de uma parceira que foi abusado sexualmente deve lidar. Uau! Lidar, né? Ou seja, conversando. Eu dou palestra, esse é um assunto que eu falo muito, porque é sobre abuso sexual. Deus tem os planos e os propósitos. Não estou dizendo que eu sou a única, não estou querendo me achar, mas tudo Deus tem um propósito. Quando eu estava na universidade, eu queria fazer um TCC sobre depressão, já estava praticamente pronto, eram 3.
Um dos professores falou, não, eu não quero mais esse TCC, estava praticamente pronto, eu quero que você fale sobre abuso sexual. E eu entendi. Fiquei triste, fiquei nervosa, porque estava pronto praticamente. Mas eu tinha uma paciente que tinha sofrido abuso sexual. E aí eu entendi porque Deus queria trabalhar comigo nessa área, de ajudar, de restabelecer. Primeiro, a pessoa que sofreu um abuso sexual, é importante que você saiba que tipo de abuso. E que se é um rapaz, né? Porque tem o cheiro, tem o olfato, tem um monte de coisa, o toque, por exemplo. Tem um rapaz que ele chegou até a mim, cristão, e ele falou assim, olha, não quero mais ficar com essa moça, porque ela me faz pecar, e eu orei, tal, tal, tal. Ele era de outra cidade. Eu falei, olha, conversa com o teu pastor, se relacione. E resolvendo lá, ele falou, vou orar, falou para a moça. E uma semana depois a moça já estava com outro e Deus preparou outra moça para ele. Só que quando preparou outra moça, quando ele foi namorar, ele falou, ele dava beijo normal. O dia que ele tocou por trás do pescoço dela, ela entrou numa crise e começou a chorar. E ele falou, eu não posso tocar nela, não posso tocar no pescoço, eu posso dar um beijo, mas sem tocar no pescoço. Se eu tocar na cintura, não tem problema. Eu falei, essa moça foi abusada. E aí eu conversei com ele, falei assim, chega e conversa. Um dos grandes problemas é que as pessoas não querem falar no assunto. O importante é poder falar do assunto. Porque quando você coloca para o teu parceiro, para a tua parceira, o que acontece? De alguma forma ali você também já está dividindo a tua intimidade. Você está falando da tua dor e alguém está te ouvindo. Agora, não censurá-lo, não criticá-lo ou criticá-la. Entender que quando é um abuso. Então, assim, se tem alguma coisa que é muito difícil, e aí durante as palestras que eu estava dando, daí eu comecei a dar bastante palestra sobre abuso sexual, e falo, ninguém vem para frente, pelo amor de Deus, depois me procura, não vai expor ninguém, me procura, e aí as pessoas me procuravam. Teve um rapaz que, na verdade, o abuso sexual dele era o seguinte, ele via a mãe e o pai, aquilo era um abuso psíquico. Sim. Teve um outro rapaz que ele usava roupas femininas. Um dia a mulher pegou ele com as lingerie dela, casado. Por quê? Porque ele tinha uma babá que abusava dele. Ela, eu vou me divorciar. Eu falei, calma, vamos ver o que está acontecendo, o que está levando a esse comportamento. Então, é importante que busque, de repente, se não está resolvido, a ajuda de um profissional, de preferência, o psicólogo cristão. Porque o não cristão vai falar, faz de tudo, faz de 3, faz de 4, faz de 5. Entendeu? Não todos, óbvio, né? Me perdoe os que assim. Mas vai haver aqueles que têm uma forma mais liberal, que é a história dele, escolha deles. Então, o que é importante? Que busque ajuda e que você saiba lidar. Se tem uma dificuldade numa área, por exemplo, tocar. Daí eu aconselhei a moça, né? A terapia, tal, tal. Hoje são casados, têm filhos, tal. Essa moça aqui, no namoro já tinha problema. E aí o que acontece? Falar para ela, sou eu estou aqui para te proteger, eu te dou carinho, deixa só tocar, olha, não tem abuso. 1, 2, 3 vezes o cérebro administra um novo evento, uma nova história, mas sem forçar. Uau. Nada forçado, no tempo, conversando com o diálogo. Próximo. Vamos lá na próxima pergunta. Vamos aqui. Crentes podem usar produtos eróticos? O que o senhor acha, pastor? Que produtos são esses? O que o senhor acha? Pelo amor de Deus, gente, eu acho muito complicado, né? Muito complicado. Mas é uma dúvida, né? De repente a pessoa... Que produtos é esse? É um gelzinho? É um gelzinho lubrificante? Ok. Agora, ninguém vai me pegar consolo. Nós estamos aqui em casal, né? Eu peguei uma jovem, pelo amor de Deus, que o marido queria que fizesse fio terra nela, com um objeto erótico. Ou seja, como que você se permite a isso? Esse camarada tinha um problema. Tem uma perversão. Então, assim, cuidado, cuidado. Eu não sou contra pôr uma roupinha lá, mas que roupa é essa? Quem é esse personagem? Alguém que vai... ele vai pensar em você ou vai pensar naquele personagem? É verdade. Eu acho que você pode pôr uma lingerie linda, bonita, maravilhosa, cheirosa, fazer uma graça, falar que você é a enfermeira dele, falar que você, não sei o que tal, eu cuido de você, eu protejo de você. O que você quiser falar para o teu marido entre 4 paredes, é você e ele. Mas não precisa disso, meu ponto de vista.
Vamos lá, a próxima pergunta aqui. E aqui, amor. Opa, essa aqui é legal. Essa pra mim é legal. Vamos lá. Sexo só depois de casar? Sim, à luz da palavra de Deus. E, inclusive, meninas que têm relação sexual antes do casamento e, às vezes, elas estão em busca do quê? Elas estão em busca de um apego, de uma afetividade, porque libera o hormônio da dopamina. E aí ela não sente, porque ela tem a relação e ele vai embora e ele não é dela. Eu tenho pego nas igrejas muito casos de jovens que adiantaram o casamento, que fornicaram, que é pecado à luz da palavra de Deus, que tem trazido consequências desastrosas. E pela misericórdia do Senhor hoje, eu com meu esposo é o primeiro vice-presidente aqui de Sorocaba, um campo com 400 e poucas congregações. Quantos casos de casamentos comprometidos, de casamentos com dificuldades, porque não confessaram ao Senhor, não viveram uma vida e, agora eu casei, meu pecado está perdoado. Ao meu ver, pastor Belo, o senhor é Sim, um sim, pastor, o senhor é um sim, líder, o senhor pode dizer melhor que eu como, mas o sexo é junção carnal. sim, A junção de almas, a junção de espírito. Não é só o sexo, tem um mundo espiritual junto, é sim, muito sério. Aí tem meninas que vão para o casamento, casam com esse, e muitos casos de rapazes que não casam, eu peguei casos no consultório que o rapaz falava, eu quero casar, mas na igreja não tem menina. Eu falei, como assim tantas meninas? Não, eu quero uma menina para casar. Ou seja, meninas uau, que tinham relação no casamento e os rapazes não queriam. Eles até pegavam outras, mas não queriam. E outra, que confiança você tem que se ela cede hoje para você, que ela cedeu para outro, que vai cedendo? Uma coisa que não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, que não sim, tem esse conhecimento, é uma outra coisa. Agora, o cristão, e a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Você liga na terra. Você liga no mundo espiritual coisas. Depois aquele jovem está na igreja com uma outra e a outra está lá vendo ela cantar no louvor. Ele casou, ela casou e cada um lembrando do corpo e do outro. E aí o inimigo aí, ó, faz a festa para acusar, para mostrar coisas. Então, assim, é bem complexo. uau. Mas, de certa forma, foi respondido e isso é... me ajuda aqui, amor, ler. É porque, como é muitas, a gente não vai ter como responder É, todas. Vamos responder só umas duas, tá bom? não... É muita pergunta, gente. Vamos lá, vamos aqui. Cristão, cristão pode ir para o motel? Essa é uma pergunta bem polêmica. Há quem acredite que pode, há quem acredite que não pode. O que eu vou dizer como profissional e cristã? Eu, Valquíria, tem gente que fala, mas lá é oferecido já para um propósito errado. Não necessariamente. Depende de país para país. Tem países que até pessoa... Eu conheço amigos que ficam em motel, gente, amigos nossos que ficavam, porque era mais barato, uma pernoite, porque vendia livro. Aí no Rio de Janeiro. São casados, são pastores. Ficava porque nada, né? Mas assim, pagava tal. O que eu acredito? A nossa mente é a sede das nossas emoções. Se eu tive uma vida errada, se eu pequei, se eu ia para motel, a partir do momento que eu vá mesmo com a minha esposa, eu posso estar trazendo lembranças, memórias para esse ambiente. E isso pode mexer no meu lado espiritual, no meu lado sexual, pode trazer memórias que não são agradáveis. Porém, existe hoje, a maioria dos casais que traem, não traem no motel. Eles traem no hotel. Isso existe, e é o que diga no consultório. Ninguém vai trair no motel para livrar de suspeita. Meu Deus. Uau. Agora mudou-se uma estatística. E aí você fala, quem teve no hotel? No hotel, quando a gente vai ministrar,
O senhor tem dia que vai sozinho, eu tenho dia que vou sozinha, meu esposo Sim, não vai. A pastora sim. Natália tem dia que vai sozinha. Quem esteve naquele quarto? Por isso que quando a gente chega, a gente ora. Ora, primeira coisa. Agora, se para você ir com o teu marido, de repente, eu nunca fui, vou ser bem franca. Nunca tive vontade de ir. Mas você teve um casal que ele tinha tanto sonho que era um problema do conflito do casamento deles, cristão. Falei, se esse é o sonho de vocês, então vai, foram. O casal, foi os dois, marido e mulher. Seria como eles estivessem indo num outro lugar. Falei, olha, você sabe que aquele local às vezes tem uma outra versão. Eu aconselhei, foi bom pro casal, vou ser bem franca com vocês. Foi uma coisa naquele momento terapêutico. Depois ele fala, não, sabe uma coisa? A gente prefere mesmo agora é viajar para hotel, a gente tá num clima novo, no outro ambiente. Por quê? Primeiro, quem diz que você tem que ir para fazer o sexo? O sexo, no meu ponto de vista, tem que acontecer. Tem a fantasia, é hoje, tô ok. Mas quem disse que tem que ser lá? Não pode ser o arroz e feijão da casa, temperadinho, que você sabe que é bom, que é perfeito, mas que daí você coloca ali uma carninha diferente num dia, uma carícia de um jeito, outra carícia do outro. Não pode ser assim? Uau, muito bom. Deixa eu ver outra aqui. A última pergunta, vamos lá. Deixa eu ver aí, Daniela, se tem uma pergunta. Quem? Deixa eu ver. Aqui? É. Eu ali trabalho fora. Oh, Ali está perguntando, concordo ou não concordo? vai? O que fazer? E aí? Vai, amor? Algumas acho que já foram respondidas, né? Quando está sem um apetite, né? Pode procurar um médico, já foi respondida. A gente está olhando, porque algumas eu acredito que já foi respondida. Acho que é boa. Essa é boa. Quando o marido não é cristão, como fazemos? É seu marido? A Bíblia diz que a mulher pague ao marido a devida benevolência, assim como o marido à mulher. Não é porque não é cristão que não tenha que ter relação sexual, tem que ter o papel de mulher. Ele só não é cristão, mas você tem que ter o papel de esposa com ele. Você tem que tratá-lo bem, amá-lo, respeitá-lo, e através do seu comportamento, inclusive, ele pode se tornar cristão. Pelo amor de Deus, essas que ainda desculpa, que só vai para oração, que só vai. Eu não sou contra a oração, não sou contra nada disso, mas que só vou para oração, porque meu marido não é crente, quer fugir do marido. Minha amada irmã, pode ser, se você tem algum problema na área de sexualidade, que você tem dificuldade de sexo, procure rever, né? Porque o sexo é para ser algo bom, é para você se sentir a mulher mais desejada, mais querida, mais importante para o teu marido, independente dele ser cristão ou não. Agora, se ele quiser alguma prática que está fora da palavra de Deus, você vai pôr o limite para ele, e isso é claro. Eu lembrei de um caso bem rapidinho. Teve uma paciente minha que ela chegou no consultório mal. Era uma moça muito jovem, inclusive foi um pastor com a esposa que me encaminhou. Ela estava com a sobrancelha que estava uma taturana, com as pernas peludas, tinha 20 e poucos anos. Mas a senhora é homem. O dela, homem pode. Homem pode. Homem pode. E mulher gosta. Eu falo pro meu marido, eu acho bonito porque ele é peludinho, assim. Cada uma gosta de um jeito. Ou seja, a irmã Valquíria viaja. E aí ela chegou mal, tal. Daí ela falando assim para mim, 28 anos. E que ela tinha perdido o emprego e ela começou meio que surtar. Porque ela começou a jejuar compulsivamente. Jejuar compulsivamente. E aí eu falei, opa, como assim? Ela jejuava, estava delirando e que as irmãs tinham dito para ela que quando ela jejuasse ela não podia ter sexo. A Bíblia diz o quê? Que o marido pague a devida benevolência, que é algo bom, prazeroso, assim como a mulher ao marido. Não vos abstenhais, a não ser que seja por um período curto de tempo, com o consentimento, por algum motivo que ambos concordaram. Conclusão, a irmã não estava mais nada. E aí disse que ainda queria ter filho e estava meio surtada.
Aí eu fui ajudá-la, tive que ler a Bíblia no consultório, que no consultório, né, você, embora no consultório, né, eu peguei, ela falou, tá na Bíblia? Tá. Falei, ó, a Bíblia online aqui, mostrei para ela. Falei, viu, vamos cuidar dessa sobrancelha, tava peluda, tava assim, e tinha entrado numa depressão, porque ela só jejuava. Mas quem eram as irmãs que estavam incentivando ela? Que ela tinha que se purificar, se santificar. Eram tudo viúvas. Uau! As irmãs precisavam, né? Não ter mesmo, né? A coitada da moça, aí eu fui fazer ajudar. Aí depois ela falou que queria ter filho. Eu falei, como que você tem filho? Você acha que vai ter filho do Divino Espírito Santo? Então, assim, essa coisa de abster é muito sério. Principalmente os que estão me ouvindo aí, pode ter líderes. Cuidado com você focar demais só na igreja, esquecer da tua esposa, esquecer do carinho. Nada justifica os erros de algumas mulheres e de alguns maridos, mas a tua esposa precisa ser tratada como esposa, o teu marido precisa ser tratado como esposo, você tem que cumprir com os papéis, e isso é bíblico. Certa vez eu estava dando aula na faculdade teológica, um irmão falou assim, porque eu jejuo e eu vou viajar para o Nordeste, eu já estou jejuando 40 dias, e 40 dias sem nada com a minha esposa, falou no meio da sala. Ele abriu assim, falei, meu irmão, calma, irmãos, te respeito, depois chamei, né? Aí eu falei para ele, irmão, e o senhor vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar uns 3 meses por lá. Falei, cuidado. Resumindo, quando voltou, aquele irmão veio desesperado. Por quê? A esposa tinha ido embora, quando ele chegou, ele só encontrou a casa vazia, ela fugiu com os filhos. Por quê? Era viúva de marido vivo. Não estou dizendo quando o casal tem um problema da área da saúde, então não pode ter penetração, mas tem abraço, tem beijo, tem toque, não tem, às vezes tem doenças que comprometem, mas estão ali juntos. Agora, pelo amor de Deus, meus amados e minhas amadas, que cada um possa cumprir o seu papel, que não precise ser excessivo, que não precise de desequilíbrio, tudo com equilíbrio, porque até a compulsão é um transtorno também, que daria uma live só de compulsão sexual, que é um transtorno, é uma doença. Eu já tratei casos de CID no consultório, tem CID para isso, que é Classificação Internacional de Doenças. Ou seja, o cristão é equilibrado. O cristão tem uma rotina que ele não é aquele que não faz nada, mas ele sabe fazer as coisas, faz as coisas do Senhor, passeia, cuida da família, cuida do lar, cuida dos filhos. O cristão sabe. E além do mais, né, pastor Belo, ele tem o Espírito Santo de Deus que testifica, que fala, olha, meu irmão, minha amada, meu irmão, ô Valquíria, você precisa melhorar nessa parte, ô Valquíria, nisso você pode estar em falha. E o melhor de tudo é a gente reconhecer quando a gente está querendo sair de algum caminho que não está bacana, porque é só reconhecendo. A nossa mudança não começa na mente. A nossa mudança começa através do pensamento quando a gente decide. Eu tenho pensamento, eu percebo e eu decido mudar. Porque não adianta eu saber que eu preciso mudar e eu não mudar. Eu preciso mudar. Então, converse, tenha um diálogo sobre os filhos, sobre sexo, sobre a rotina, sobre o que está cansativo, sobre os afazeres da casa. Porque quando você precisa de uma rotina, mas não aquela rotina maçante, que é tudo sempre a mesma coisa, que nada é prazeroso. Faça as coisas simples, coisas básicas, e vivam o melhor que Deus tem para vocês como casais. Deus tem coisas maravilhosas, mas basta a gente querer, basta a gente decidir. Amor é decisão. Amém. Obrigada. Gente, essa é a Valquíria como mulher, Valquíria como mãe, Valquíria como palestrante, como pastora, como esposa. Tem muita gente aqui, pastora, de perto aí, de muitos amigos que entraram aqui, que são aí da Redondeza, que depois disso, com certeza, você vai ter trabalho. Com certeza. Estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, né? Porque o Senhor nos chama cada um da sua forma, né? E olha, gente, que felicidade vê-los, pastora. Olha, não vejo a hora que passe tudo isso para vocês virem ministrar novamente aqui no culto de mulheres. As mulheres amaram o pastor.
partir do dia 17, eu e ela, a gente vai estar pela Redondeza. Vamos ver se a gente toma um café junto. Café. É. Ô, Glória! Aqui Gente, ainda está começando a abrir os negócios. é, Hoje que começou a abrir. Vamos ver. Porque estava feio situação, aqui. né? Porque aqui chegou mais para o interior, chegou depois, né? Aham. Gente, Valquíria, mas você nos clica- fale, vem, vai ser um prazer nos tomarmos um café junto. Gente, o Instagram da Valquíria está aqui. Clique em cima. Eu queria que pelo menos todo mundo que está aqui, ó, migrasse para o Instagram dela. É. Eu tive o privilégio de conhecê-la longe, né? Oi, Longe. pastor. Amapá. No Amapá. Macapá. 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 Longe, gente. Longe. Mas foi muito bom, né? Foi. E aí a gente pastor Lúcio descobriu, França. né, que nós tínhamos amigos em comum. É verdade. Nós estávamos com o pastor, porque a irmã Valquíria fala pouco, o pastor Belo fala pouco, a pastora Natália fala pouco, então quando aí eu conheci a bênção do pastor Belo, daí nós nos trouxemos, aí conheci através do pastor Belo essa bênção maravilhosa que as mulheres... Esses dias nós reprisamos o culto que o pastor Belo pregou e que o culto que a pastora Natália pregou, porque na sexta-feira a gente estava reprisando. Nós reprisamos, pastora. Foi uma benção. Que legal. Gente, por favor, sigam a Valquíria. Isso é só um pouquinho, na verdade, por conta de tantas lives que a gente acaba fazendo, fica meio que um tempo gravado na nossa cabeça, mas é muito conteúdo. A gente vai ver qual é a possibilidade dela de fazer fazer essa mesma maratona com a gente dentro das condições de tempo dela e falando de alguns assuntos bem legais, porque a gente precisa. Na verdade, é o que eu tenho aconselhado alguns pastores amigos, pastora, que no final a nossa maior preocupação deve ser pós-pandemia. É verdade. Né? E eu me utilizo muito daquele texto de Noé, que o maior desastre foi depois do dilúvio. Ele plantou uma vinha, embebedou e a família foi destruída a partir dali. Então, eu tenho dado algumas palavras a alguns amigos, inclusive um amigo está aqui de São Paulo, ele está participando com a gente. Eu disse, cara, pega um culto que você está tendo aí uma presença, veja se tem acesso a algum psicólogo, alguma coisa, tente ver um valor para, depois da pandemia, ter um espaço na igreja para atender, porque a demanda vai ser muito grande. Olha, e a igreja pastor, que não se preparar para isso, ela vai ter um baque enorme. o que acontece? O ser humano tem uma tendência a se conformar, se adaptar. E aí não vai para a igreja, tem muita gente que já acostuma não ir para a igreja, já acostuma... Meu irmão trabalha num local que é de trabalhadores, PAT, pronto atendimento ao trabalhador. Ninguém está procurando trabalho, pastor. Está aberto para trabalho, não aparece mais que 100 pessoas numa cidade com 700 e poucos mil habitantes. Não aparece mais do que 100 pessoas por dia. Porque o povo não está querendo procurar trabalho, se acomodou. Tipo assim, o que é isso? Então, assim, precisa sair, precisamos ter cuidados, óbvio, né? Mas esse pós-pandemia, essa coisa de agora eu vou fazer tudo, né? De um extremo ao outro, eu não podia fazer, agora eu posso. É complicado. E assim, a questão dos transtornos ansiosos, né? Que a gente vai ser o maior da história. 2020 seria considerado, já por pesquisas anteriores de anos, o ano com maior índice de tendência às depressões. Uau. Que seria um número muito alto. As pesquisas já mostravam, e já veio muita depressão. Agora, nós vamos ter um pós-pandemia de ansiedade, de depressão, que os maridos vão ter que saber lidar com a mulher com o marido, por perda de emprego, por perda de tantas coisas de família, que não é brincadeira. O que o senhor falou é a pura verdade, pastor. É isso aí. Mas Deus Gente, nos dará graça, estamos aqui, e Deus sempre preparará homens e mulheres de Deus. Amém. Somos agradecidos e eu quero desafiar vocês que estão online aqui, só quem gostou e vai se preparar para uma próxima, enche essa tela de não só esse coraçãozinho daqui, mas escreva aí, coloque uma opção de coração vermelho.
só pro coração da Valquíria. Vamos Pastor, encher essa tela de deixa eu fazer coração uma aí. pergunta. Tem como aparecer essa live no meu Instagram? Eu sou tão devagar, tô começando. Depois que eu compartilhar, que tiver lá no IGTV, ela fica muito pouco tempo. A gente está excluindo. Porém, daqui a pouco a senhora pode vir aqui na setinha mesmo e compartilhar nos seus stories. Ah, tá. Tá? Ou, Tá. ou Outro grava. dia eu tentei e não consegui aquela nossa. Eu não sei o que eu fiz de errado. Tá. E eu Mas tenho aí, feito olha o tanto de muito coração, Instagram. Olha, o tanto Eu de fa- gente Ai, que que amou. lindos. Vamos encher de coração, gente. Coração. Só coração. Assim que a gente É a terminar, nossa forma de ser grato. assim que a gente terminar com a família. Olha, muito obrigada, Pastor Belo. Muito obrigada, Pastora Natália. Muito obrigada Nós mesmo somos pelo convite de gratos. vocês. Eu me sinto honrada a estar diante de vocês, esse homem, essa mulher de Deus, que eu tenho uma admiração. Beijo duplo. Deus abençoe. Dá um abraço no pastor por Dá um nós. beijão no meu pastor. Dá um abraço. Tá lá na sala com o filho e com a nora. Eu vim Dá um para o abraço escritório. também neles por nós. E conte conosco também. Se precisar da gente, Estamos aqui. ainda que seja aqui por online, Estamos Oh, aqui. bênção pura. tá bom? Tá bom? Deus abençoe. Amo vocês. Ó quanta gente botando coração aí, ó. Olha, povo lindo. Povo de Deus é amor puro. Bênção. Que Deus abençoe a Vamos, todos. eu vou agora. casais. Olha. Que lindo! Ai. Uau! Eu vou. Olha. Pastor, eu vou desativar o comentário um segundo só para eles printar a nossa foto, fazer uma fotinho da gente. E eles Tá. vão compartilhar lá nos stories deles e marca nós três, a gente vai e reposta. Oh, meu Deus, dá até Ai, dó de tirar o maravilha. comentário, ó. É muito carinho. Gente, muito obrigada Ai, por que esse Que lindo. coisa Lindos, boa! Fazer um coração para eles também. desativar. Desativar. É rapidinho, ó. Rapidinho, gente. Desativar, só para a gente poder fazer a fotinho. Aê! O meu coração. Ativar. Pronto. Olha o Ai. tanto de coração. Pastora, beijo para Beijo. vocês. Beijo pra Obrigado de vocês. coração. Foi Maravilhoso. incrível. Ah, imagina. Beijo. Deus abençoe. E aí? Acho que Jesus amado. eu sei o quanto vocês amaram como nós. Valquíria veio de luva de boxe. Foi maravilhoso. Eu vi alguém falando assim, gente, eu tô apanhando tanto dentro de casa. E como nós aprendemos, né? Maravilhoso. Eu sei que as nossas famílias precisam tanto aprender. E nós aprendemos muito. Que noite maravilhosa. Maravigold. Oh, glória. Maravigold. Mas ainda não terminou. Não terminou? Não, Tô com fome. não terminou. Passou meia hora. É. Rapidinho, gente. Não terminou. A gente ainda tem Nós ainda temos mais um livro para sortear. surpresa. O que foi... a pessoa que foi... Todo mundo que tem ganho o livro, o resultado, grupo do WhatsApp. No grupo do Não é WhatsApp. via o Instagram, não é via feed, nada disso. É só no grupo do WhatsApp. Rafael, como é que eu sei que eu ganhei? Quem ganhou está no grupo do WhatsApp, já está sabendo que foi o Felizardo ou a Felizarda que ganhou o livro Chutei o Balde. E a gente vai sortear mais um. Vamos tirar nossa fotinha. Eu vou desativar os comentários rapidinho, mais uma vez, só para a gente printar aqui. Vocês printar aí a telinha do... Isso. Ok. Aê! E como é que a gente tem que fazer? Então, a gente vai terminar aqui. Aqui. A gente vai terminar. Vai vir aqui no feed, vai publicar uma foto. E você tem 3 regrinhas. Primeiro, curtir. Segundo, você comenta e marca quantas pessoas você quiser. Quanto mais comentários e marcações você fizer, mais chance você tem de ganhar. Terceiro, você vem na setinha e reposta nos seus stories e marca eu e a Natália. E marca eu e a Natália e a gente vai repostar. Se quiser também marcar a Valquíria também, tá bom? Mas o outro print você marca ela e
Muito bom. Gente, tá muito pouca gente tá mandando fotinho. É, A gente quer receber a fotinho cada de desafio vocês. que a gente coloca no grupo, no final do dia você tem que postar uma foto Uma aqui foto. cumprindo o desafio. É. E aí daqui a pouco vai estar lá no grupo também o desafio de hoje para amanhã. Uhum. E vamos lá. Vamos lá. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar lá no grupo. Beijo para Tá bom? vocês. Foi incrível. Foi ou não foi? Tá terminando. E você não pode. Ainda dá tempo de você trazer alguém. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Amanhã, nesse mesmo horário, não tem. Já terminou as programações em igreja, em cultos. E a gente está aqui às 10h03, 22h03. Tá bom? Esperando Amanhã, vocês. Dia dos Pais, e fica aqui a nossa palavra de gratidão a cada papai. Que esse dia de domingo seja um dia incrível, ainda que seu dia é todos os dias. Entretanto, foi escolhido um dia específico para a gente sentar à mesa e compartilhar do amor e carinho que a gente tem por todos vocês. Então, vai aqui. Beijão Beijo, gente. para os papais, tá bom? Então, vamos lá? Agora mesmo, vamos pro feed, comenta, história de comentário e vamos embora. Valeu! Tchau, tchau! Tchau.